Como será que cientistas conseguem descobrir as causas de uma doença ou até medir o impacto de um novo hábito na saúde de um país inteiro? Bom, eles usam uma espécie de caixa de ferramentas super específica e é exatamente essa caixa que a gente vai abrir hoje para entender os instrumentos que desvendam os segredos da saúde pública. Essa é a grande pergunta, né? Para entender a saúde de milhões de pessoas, não dá só para sair perguntando. É preciso ter método, estratégia, as ferramentas certas. E são essas ferramentas que, no fim das contas, nos dão as respostas que podem mudar a vida de todo mundo. Então, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, entender o que são essas ferramentas. Depois, a gente vai conhecer 3 tipos principais: a visão panorâmica, o retrato do momento e a história que se desenrola ao longo do tempo. E para fechar, vamos ver como se escolhe a melhor ferramenta para cada tipo de trabalho. Vamos começar com uma ideia fundamental da epidemiologia. Não existe uma fórmula única que sirva para tudo. Pensa só, uma pergunta do tipo qual país tem a maior taxa de diabetes vai precisar de uma ferramenta completamente diferente de outra como será que fumar hoje causa problemas no pulmão amanhã? A analogia aqui é simplesmente perfeita. É que nem um carpinteiro, sabe? Ele não vai usar um martelo para cortar uma tábua de madeira. Do mesmo jeito, um epidemiologista precisa escolher o estudo certo para a pergunta que ele quer responder. Cada ferramenta tem a sua força, o seu propósito. Vamos lá, pegando a nossa primeira ferramenta. Imagina que a gente precisa ter uma visão bem de cima, bem ampla. Para isso, o que se usa é o chamado estudo ecológico. O segredo aqui, a parte mais importante, está nessa expressão, dados populacionais agregados. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente não está olhando para uma pessoa específica, para o João ou para a Maria. A gente está olhando para a média de uma cidade, de um estado ou até de um país inteiro. O foco é no grupo, no coletivo e não no indivíduo. E essa imagem de um mapa é ótima para entender a ideia. Um estudo ecológico pode, por exemplo, comparar o consumo médio de sal em vários países com as taxas médias de hipertensão que eles têm. Ele ajuda a ver padrões em larga escala. Mas atenção, ele tem uma limitação importante. Só porque existe uma associação no nível do país, isso não garante que a mesma relação acontece para cada pessoa. É uma excelente pista para começar uma investigação, mas não é a prova final. Certo? Agora vamos para a próxima ferramenta. Se o estudo ecológico é um mapa, o estudo transversal é como se fosse uma fotografia. Ele nos dá uma imagem super nítida de um momento específico no tempo. A palavra-chave aqui é simultaneamente. O que o pesquisador faz é coletar informações sobre 2 pontos ao mesmo tempo: a exposição, que é o fator de interesse, tipo o hábito de fumar, e o desfecho, que é o resultado, como ter uma tosse crônica. Tudo é medido exatamente no mesmo momento. Essa frase resume tudo. É como um flash, sabe? Ele captura a prevalência de uma condição num ponto exato do tempo. Ele responde à pergunta quantas pessoas fumam e têm tosse crônica hoje. O que ele não consegue fazer é provar que uma coisa causou a outra. É um retrato preciso do agora, mas sem mostrar o que veio antes e o que acontece depois. Bom, a gente já viu o mapa e a foto. Mas e se o objetivo for contar uma história? Ver como as coisas evoluem? Aí, para isso, a gente pega a filmadora, o estudo de coorte. Aqui o ponto de partida é outro. O estudo seleciona um grupo de pessoas saudáveis. Algumas delas estão expostas a um fator de risco, como poluição, e outras não. E aí o que se faz é acompanhar todo mundo ao longo do tempo. O objetivo é ver quem, lá na frente, vai desenvolver um certo problema de saúde. É assim que se identificam fatores de risco. Mas, claro, isso leva tempo e geralmente custa mais caro. Exatamente. Enquanto o estudo transversal pergunta o que está acontecendo agora, o estudo de coorte pergunta o que vai acontecer daqui para frente. Ele acompanha os personagens ao longo do tempo para ver como a história deles termina. Ok, então agora a gente já tem 3 ferramentas bem poderosas nesse kit. Mas como saber qual delas usar em cada situação? Vamos colocar todas lado a lado para entender melhor as diferenças. Então, na prática, como é que tudo isso se organiza? A resposta está em entender o que cada um desses estudos faz de melhor, como a gente vai ver agora. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem clara. Repara só na diferença de foco. O estudo ecológico é o único que olha para grupos, para populações inteiras, enquanto os outros 2 focam nos indivíduos. E olha a dimensão do tempo. Os 2 primeiros são como fotos do momento, ótimos para gerar hipóteses ou medir a prevalência de algo. Já o estudo de coorte, bom,
Esse é o nosso filme, o único dos três que pode realmente ajudar a estabelecer uma relação de causa, porque ele acompanha a história do começo ao fim. E aqui está a grande lição de tudo isso. Não existe um estudo que seja o melhor de todos. O que existe é o estudo mais apropriado para a pergunta que se quer responder. É a clareza da pergunta que guia o cientista a escolher o instrumento certo do seu kit. E assim, com essas ferramentas, o mapa, a foto e o filme, que os cientistas continuam montando o imenso quebra-cabeça da saúde humana. A questão que fica no ar não é sobre os métodos, mas sim sobre o que eles ainda vão descobrir. Qual será a próxima peça desse quebra-cabeça que eles vão encontrar?